Olá pessoal, vamos lá de volta para a nossa aula de história, continuando, fazendo uma revisão de história, o livro de vocês vão abrir na página 60, e aí a gente vai falar um pouco sobre, revisar um pouco sobre o trajeto dos africanos para a colônia, ou seja, o caminho que os africanos fizeram para chegar até o Brasil, tá? Durante esse período todo de escravidão dos negros, dos africanos, cerca de 12 milhões de negros foram escravizados em todo o mundo. E mais da metade deles vieram para o Brasil. Então, veja o quanto o nosso país deve aos negros, Porque de 12 milhões, mais da metade, vinha aqui para o Brasil, não é pouca gente não, é muita gente. E eles não vieram, por conta própria, eles eram trazidos, eles eram tirados lá da África e trazidos à força para o Brasil, como se fosse uma mercadoria, Eles eram muitos deles eram escravos lá na África, mas não da mesma maneira que a escravidão se dava aqui no Brasil. Lá, geralmente, eles eram escravizados por conta de dívidas, por conta de cometer algum delito ou por perder guerras, porque a África é um continente composto por 50 países com diversas culturas. Dentro desse continente, nós temos uma diversidade muito grande, certo? E aí eles vinham em navios negreiros, ou seja, em navios que não tinham condição nenhuma de viagem, muitas vezes eles morriam durante essa viagem por conta das doenças que eles contraíam, por conta da saudade, da depressão que eles tinham, do banzo que eles sofriam, com saudade do que tinha sido deixado para trás à força, tá? Esses negros, antes deles chegarem aqui, eles eram negociados pelos seus irmãos também negros, aqueles que tinham recursos, No começo eles eram vendidos por qualquer coisa, por quinquilharias. Depois, os próprios irmãos viu que o comércio seria lucrativo e começou a negociar os seus irmãos negros para os brancos em troca de muito dinheiro. E aí os negros que já eram ricos na África, os reis das tribos, eles ficavam cada vez mais ricos e aí passaram a ter uma vida de homem branco, com todos os luxos, com o dinheiro que eles ganhavam desses negros, da venda dos negros, eles tinham o luxo de se vestirem como os homens brancos da Europa, de dormirem em camas do mesmo tipo das camas dos homens brancos na Europa, Então, eles começaram a ter riquezas, porque ele viu que esse comércio era lucrativo, ok? E no início, ao invés de dinheiro, era o quê? Aquela troquinha que a gente falou muito, no sistema monetário. Eles eram trocados, ou seja, o branco levava uma coisa que eles não conheciam e aí traziam os negros, fortalecia aí o escambo. Bom, pessoal, então, eles não viviam satisfeitos não, por terem se tornado escravos, viu? Eles lutaram, resistiram bastante contra a sua escravidão. Eles chegavam aqui no Brasil, desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro e aí eles eram levados para diversas províncias no país. Depois que eles eram vendidos e distribuídos nas províncias, o que acontecia? Eles eram levados para trabalhar nas lavouras de cana, de café e até no ciclo da mineração, extraindo minérios, certo? Nós tínhamos também aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa, que eram aqueles escravos domésticos. Nós tínhamos também os escravos que vendiam dentro do comércio, vendiam no comércio da província, chamado de escravos de ganho, Ou seja, eles vendiam tudo que os seus senhores produziam, certo, gente? Então, a gente tem que observar que o escravo, que o negro, ele não aceitava o tipo de escravidão
que ele teve aqui no Brasil, não. Uma coisa era ele ser escravo na África, outra coisa era ele ser escravo no Brasil, certo? Então, eles fugiam, eles resistiam a essa escravidão, fugindo, muitas vezes se suicidando e muitas vezes lutando, né? Às vezes eles conseguiam fugir e não retornavam mais, mas na sua grande maioria eles eram capturados pelos capitães do mato, que eram homens que faziam o quê? Que capturava, que os donos das fazendas e os donos dos escravos mandavam ele atrás desses escravos sujões e pagavam a ele dinheiro pela recuperação desse negro. Gente, então, nós temos conhecimento, né, que eles iam que eles iam para os quilombos, né, que eram lugares de difícil acesso, né, que o homem branco, os capitães do mato não pudessem chegar, se refugiavam nesses quilombos. À medida que esses quilombos iam crescendo, esses quilombos também eram fortalecidos, né, para poder enfrentar um ataque, né, do homem branco, caso fosse necessário, tá certo? Então, a gente tem que perceber que o negro, ele não se acomodou na escravidão. Ele foi obrigado a vir da África para o Brasil para ser escravo, mas não se acomodou. Ele resistiu, e resistiu bastante, tá? Mas deixou também a sua contribuição para a nossa cultura, tá bom, pessoal? Então, nossa aula de história hoje fica por aqui. Retornaremos amanhã, sexta-feira, dia 11, com as outras, com as aulas da sexta-feira, né? E fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.